Meu irmão se formou em medicina e, por vergonha, não me quis em sua formatura. Nasci em uma família pobre com 3 filhos. Eu e mais 2, mas nunca tínhamos passado necessidades. Nossos pais eram pessoas que trabalhavam muito para que não tivéssemos falta, mas tudo mudou de repente. Meu pai era um pedreiro exemplar, um homem batalhador que transformava cada tijolo em esperança. Trabalhava em empresas, fazia serviços avulsos e muitas vezes extras durante as noites e fins de semana. Mas um dia, ao retornar de bicicleta do trabalho, ele foi atropelado por um carro em alta velocidade. Esse acontecimento repentino não só tirou de nós a figura que sustentava nossos dias, mas também fez com que a vida tomasse rumos que jamais imaginei. Minha mãe, que sempre foi forte, tinha uma rotina menor fora de casa, mas também trabalhava muito. Eram 2 turnos no trabalho e um turno trabalhando em casa, nos criando com amor. A minha mãe não suportou a perda do meu pai. Foi o último abraço e beijo de despedida antes de sair para trabalhar. Assim, passou a lutar contra a depressão após perder o abraço forte e confortante daquele que tanto ela amava. Nós éramos muito felizes. Agora era apenas a minha mãe cuidando de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. As necessidades que não passávamos surgiram. Minha mãe não conseguia mais trabalhar. Depressão não é brincadeira. Eu sou o filho mais velho, e esses acontecimentos ocorreram quando ainda cursava o primeiro ano do Ensino Fundamental 2, a antiga quinta série e atual sexto ano. Eu tinha 11 anos de idade e comecei a trabalhar aos fins de semana. Peguei o carro de mão do meu pai e oferecia o meu serviço de frete na feira e mercadinhos. Ninguém pegava mais peso, somente eu, e assim conseguia dinheiro para ajudar em casa, mas não era o suficiente. Continuei até conseguir comprar uma guia de água e doces para revender. Eu não podia deixar a minha mãe e irmãos passando fome. Eu sou o mais velho e agora o homem da casa. Meu irmão, vamos chamá-lo de Carlos, tinha apenas 6 anos e minha irmã, Júlia, tinha quase 4 anos. Eu jurei à minha mãe que iria cuidar de todos, mas ela não teve nem forças para responder direito. Mãe, eu vou cuidar de vocês. Eu serei o homem da casa. Ela apenas chorou sem dizer uma palavra. Eu queria sentir a dor da minha mãe só para vê-la sorrir novamente. E assim começou uma rotina que se tornaria a marca da minha vida. Durante a quinta série, enquanto meus colegas brincavam e sonhavam com o futuro, eu pegava o carro de mão do meu pai e saía para a feira. Eu vendia água, doces e etc. Não me arrependo e não reclamo. Eu ia para a escola pela manhã e trabalhava vendendo água e doces pela tarde. Mas essa dinâmica não demorou muito, pois eu comecei a faltar à escola para poder trabalhar o dia inteiro e seguir a minha vida dessa forma. Lembro-me de uma tarde em que, exausto após um dia inteiro na feira, ouvi a voz de minha irmã Júlia, que mesmo sendo tão pequena, demonstrava um carinho imenso. Irmão, por que você não descansa um pouco? Você sempre cuida de todos e nunca de si mesmo. Júlia, eu não posso parar. A nossa família depende de mim. Um dia você vai entender, respondi, tentando esconder a dor que sentia. Apesar dos sacrifícios, o sonho do meu pai, de ver um filho engenheiro, um médico e uma advogada, parecia ainda possível. Eu, que sempre tive uma educação autodidata, renunciei a tantas oportunidades para garantir que os outros pudessem brilhar. Com o passar do tempo, a minha mãe teve melhoras e voltou a trabalhar meio período, e eu continuei ajudando. Meus irmãos não podiam deixar de estudar, eu não devia ter deixado de estudar formalmente. Meu pai não concordaria. Porém, cresci sendo um bom provedor. Obrigado, pai, pelo exemplo e desculpe por ter deixado a escola. O senhor sempre quis que eu estudasse engenharia. Cheguei aos 25 anos, sem estudo formal, mas com um pequeno negócio de distribuição de água. Fiz alguns investimentos que começaram a me trazer retornos de todos os sacrifícios durante anos e um modesto mercado. Toda a vida estava encaminhando para a mudança. Quando o meu irmão decidiu estudar medicina e passou para uma renomada e cara faculdade, fiquei tão orgulhoso e lembrei do meu pai. Como ele ficaria naquele momento? Pai, 1/3 do seu sonho se realizou. Em relação aos estudos, todos nós gostávamos de aprender. Eu apenas tive que parar de frequentar a escola e ter educação formal. Isso não significa que não estudo. Os meus irmãos me davam muito orgulho. Nunca precisaram trabalhar. Mas a Júlia gostava de ir ao meu trabalho e ficava me ajudando. Pediu até para trabalhar meio período. Ela me emociona muito, é muito carinhosa. Minha família é a minha vida. Por isso nunca quis relacionamento sério com ninguém. Somente depois que os meus irmãos estiverem com o futuro encaminhado. Já o meu irmão dedicava exclusivamente à sua educação e nunca quis ajudar. Seria um futuro médico e, segundo ele, aquelas funções não agregariam em nada para a sua formação. Eu paguei por toda a sua formação sem reclamar. Cada semestre, cada livro, tudo que ele precisou. Eu poderia viajar, comprar uma casa, um carro,
moto e nunca comprei nada pra mim. Até mesmo as minhas roupas eram surradas. Afinal, eu era um trabalhador com muitas demandas familiares. 2 anos passaram e a minha irmã começou a cursar direito. Então eu pedi que ela se dedicasse somente à faculdade e deixasse de ir trabalhar comigo. Ela se negou e disse que eu não era um caixa eletrônico, que eu fui um burro de carga a vida inteira, que ela precisava assumir responsabilidades e que eu também precisava estudar e realizar o meu sonho. Quando ela falou isso, eu senti vontade de chorar. Ela reconhecia tudo o que fiz. Minha irmãzinha é como se fosse uma filha para mim. Eu disse a Júlia que o meu sonho era vê-los formados e trabalhando, que para mim isso era felicidade. É claro que eu tinha o sonho de me formar, mesmo que não viesse a exercer a profissão. Vou voltar a estudar quando todos estiverem bem. Assim seguimos essa dinâmica e quando a demanda na faculdade era alta, Júlia não trabalhava comigo. Até que com o passar dos semestres, ela começou a estagiar em sua área e vinha trabalhar comigo aos fins de semana. Passamos mais 3 anos e o meu irmão enfim estava na reta final para se formar. O anúncio da formatura do Carlos foi um momento de emoção para todos. Júlia e minha mãe estavam eufóricas. Minha mãe chorou de alegria, dizendo que mesmo sem o papai aqui, o sonho dele estava se concretizando. Eu fiquei feliz, muito feliz. Afinal, não era apenas um diploma, era uma vida que eu ajudei a construir, um futuro que eu vi nascer e florescer. Os meses que antecederam a formatura foram intensos. Despesas com beca, festa, convites, ensaios fotográficos, e eu estava lá, pagando cada centavo sem hesitar. Certa noite, enquanto fechava as contas da distribuidora, Júlia sentou-se ao meu lado. Você já recebeu o convite? Ela perguntou casualmente. Eu parei de digitar no computador e olhei para ela. Convite? Não, ainda não. Mas deve estar com ele, né? Júlia hesitou e abaixou os olhos. O que foi? Perguntei, começando a sentir um incômodo no peito. Acho que você devia conversar com o Carlos. Júlia, fala logo. Ela suspirou e me olhou nos olhos. Ele disse que talvez não seja uma boa ideia você ir. Aquela frase caiu como um soco no estômago. Como assim? Eu paguei tudo. Tudo, Júlia. Ela assentiu, com tristeza nos olhos. Eu sei, mas ele disse que tem amigos importantes indo. Professores, médicos renomados. E que talvez... Você não se encaixe nesse ambiente. Minha cabeça girou. A dor que senti não era física, mas parecia um golpe direto na alma. Ele tem vergonha de mim? Júlia segurou minha mão. Eu briguei com ele. Mamãe também. Mas ele está irredutível. Ele disse que te agradece por tudo, mas que precisa construir a própria imagem agora e... Ela parou de falar porque viu que eu já tinha entendido. Carlos queria se afastar de sua origem humilde. Queria apagar a história que o levou até ali. Naquela noite eu não dormi. O nó na garganta, a dor no peito, a revolta. Eu me perguntava onde errei, por que tanto sacrifício se... No fim, eu era descartável? No dia da formatura, minha mãe e Júlia foram. Eu fiquei em casa, sozinho. Peguei uma cerveja, algo que eu raramente fazia, e fiquei olhando para o nada. Algumas horas depois, Júlia me mandou uma mensagem. Ele nem mencionou você no discurso. Aquilo foi o fim. É isso, acabou. Decidi que a partir daquele dia, eu não sacrificaria mais a minha vida por ninguém que não me valorizasse. O karma chega para todos. Os anos passaram. Júlia se formou, se tornou uma advogada de prestígio e continuamos muito próximos. Minha mãe envelheceu, mas eu sempre cuidei dela com carinho e dedicação. Carlos, ele começou a trabalhar em hospitais caros, se envolveu com um círculo de amigos influentes e parecia ter esquecido completamente de onde veio. Um dia, Júlia apareceu na minha empresa com um sorriso irônico. Você não vai acreditar no que aconteceu com o Carlos? O que foi? Ele está completamente endividado. Como assim? Ele é médico, ganha bem. Ela riu. Sim, mas ele caiu num golpe. Eu ergui uma sobrancelha. Golpe? Sim, ele investiu dinheiro numa suposta clínica de luxo que prometia lucros altíssimos. Confiou cegamente em um sócio que parecia ser o cara. O problema é que esse cara sumiu com o dinheiro. Meu queixo caiu. Quanto ele perdeu? Tudo. Ele refinanciou apartamento, carro, pegou empréstimos. E agora está devendo mais de $500 mil. Meu Deus! E sabe o que ele fez? Foi pedir dinheiro para a mamãe. Senti um misto de raiva e satisfação. E ela? Disse que ele deveria procurar você. Agora eu ri de verdade. E ele veio? Veio. Mas quando chegou na porta da empresa, voltou atrás. Disse que não podia. Orgulho? Não. Vergonha. Me recostei na cadeira, olhando para o teto. Engraçado, né? Anos atrás eu não servia para estar na formatura dele. Agora sou a única pessoa que pode ajudá-lo, e ele não tem coragem de me pedir. Júlia sorriu. O destino é irônico. Não. O nome disso é karma.
Sinto muito mais ele que se vire sozinho. Eu sacrifiquei tudo pela família e no momento de comemorar eu não servia, a minha imagem não era apropriada. Já cumpri a minha promessa e deixei todos encaminhados. Agora vou viver para mim. E assim o ciclo se fechou. Eu continuei minha vida, minha empresa cresceu, investi em educação e me formei mais tarde, não porque precisava, mas porque queria. Nunca mais mendiguei reconhecimento de ninguém. E Carlos, bem, ele aprendeu que algumas pontes, depois de queimadas, nunca podem ser reconstruídas. Hoje sigo minha jornada com a consciência de que minha história, marcada por desafios e renúncias, não foi em vão. O amor que sempre tive pela minha família e o compromisso com o dever que assumi me transformaram no homem que sou. E mesmo quando o orgulho e a vergonha tentaram me isolar, o destino, com sua justiça silenciosa, me mostrou que a verdadeira vitória está em reconhecer o valor da própria trajetória. Obrigado por terem acompanhado a minha história e que sirva de exemplo para muitos. Deixe nos comentários se já passou por situações de decepção e ingratidão. Aproveite e siga o canal e nos ajude a trazer mais histórias.